Fala aí, seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu vou fazer Day Trade manual aqui na Derive.com, utilizando a minha principal estratégia, Trader Binário, que é onde eu coloco banda de Bollinger, RSI, MACD e também considero zonas de suporte e resistência. O meu Day Trade hoje é para dar uma boa impulsionada na minha banca de alunos. Ela tem estado com pouca movimentação esse mês, né? Esse aqui do dia 7 ao dia 13, que é hoje, eu vou colocar os resultados do método ABR, que eu vou fechar hoje mais tarde. E agora vou fazer um impulsionamento bem legal para que esse resultado já dê uma equalizada aí de pelo menos 1% de média, tá? Porque se você pega aqui, ó, minha média nesse mês tá com 0,22. Eu já tô com um bot sniper rodando aqui no Opera, aqui do lado. Ele tá no desafio bot sniper, tá na minha banca de alunos e também está na minha banca normal, só que operando o Rise and Fall. Depois eu mostro os resultados dele, tá? O bom desse vídeo também, gente, que eu também, assim como nos vídeos do método ABR, eu passo alguma informação nova, eu passo alguma atualização sobre o conteúdo. Por exemplo, aqui os robôs da nova plataforma de loss virtual, que eu estou configurando um por um, já fiz 58 bots, tá? Faltam ainda 32 dos bots grátis. Quando eu terminar a plataforma nova, gente, aí eu volto a postar novos lançamentos de robô, vou postar novamente XML grátis, vou postar novamente bots para MT5. Tô só terminando isso que tá como prioridade, né? Fazer essa reformulação no Trader Consistente, já para voltar a passar aquelas informações, trazer arquivos que eu trazia no canal há algumas semanas atrás, tá bom? Mas vamos voltar aqui, vamos para o Day Trade para pegar um lucrinho legal para minha banca de alunos aí. Talvez eu comece com entradinhas de 10 dólares, tá? Vai depender muito da oportunidade que aparecer na minha frente. Se for algo que eu vá forçar a entrada, eu diminuo a minha stake. Se eu for algo mais seguro, tá coincidindo mais sinais, eu faço uma entrada com uma stake mais alta. Outra coisa, eu estou meio resfriado ainda. Então, qualquer corte que eu fizer no vídeo é porque eu comecei a tossir, tá? Então, eu ainda tô com a touca aqui, tô meio zoado ainda. Então, se eu cortar o vídeo assim do nada, é que eu comecei a tossir, beleza? Então, vamos começar aí, gente. Começar a fazer as operações. Nesse momento, volatilidade 10 está acima do meu RSI, né? MACD está um pouco afastado, só que está numa LTA bem forte, bem íngreme. Eu não acredito que nesse momento seja legal efetuar uma entrada na desvalorização. Se essa mesma situação estivesse com o mercado tocando a minha banda de Bollinger Superior, eu efetuaria uma entrada. Tá vendo? Ó, já começou. Vou pegar uma água. Tá osso, gente. Tá osso. Começar a tossir, eu corto o vídeo. Vai falando, a garganta seca, né? Aí já viu. Mas vamos ver aí, ó. Não vou fazer nada nesse momento. Se tivesse na minha banda de Bollinger Superior, eu até apostaria na desvalorização, beleza? Como não está, vamos mudar para 10 de 1 segundo aí. 10 de 1 segundo não tá interessante também, tá? Fazer nada nesse momento aqui. Nós temos muitos mercados à disposição. Não fiquem forçando entradas desnecessárias, tá? Aqui nesse caso, nós tínhamos aqui uma zona de resistência. Deixa eu pegar aqui, horizontal. Aqui, ó, onde foi o topo dela, depois ficou bateu muito tempo aqui na banda de Bollinger Superior, teve esse rompimento mais forte, sempre trabalhou abaixo, agora fez um rompimento muito alto. Tá vendo que está rompendo demais? Não é interessante efetuar nada, pelo menos não com 1 minuto de contrato. Como eu quero entradinhas mais rápidas, eu prefiro alternar o mercado
para ver outras situações aqui. 25 normal também não. Aqui é paciência, né, gente? Ó, aqui é um caso legal, tá? Deixa eu ver só uma coisa aqui. Qual que tá o período desse meu RSI? 14, 70, 30, né? Opa, 66, ó. É 70, 30. Aqui é o meu período que eu gosto de utilizar. Até 80, 20, tá? É que 70, 30 para fazer vídeo aparece oportunidades mais rápido. Aqui, alta, certo? Bandas de Bollinger, elas expandiram. Tá começando a pegar minha banda de Bollinger inferior. O que eu posso fazer? Um minutinho aqui. Como eu gosto desse tipo de entrada, eu vou entrar com 20 dólares aí. Mas vou esperar ele descer um pouco mais. Ó, vou entrar agora. Vai, 20 dólares. Pegando a minha banda de Bollinger inferior. Volume no MACD em queda, obviamente. Está em queda aqui o mercado. Ele está na minha banda de Bollinger inferior mesmo, praticamente encostado nela. E eu estou focando a lateralidade que o mercado pode pegar nesse momento. Depois de uma forte alta ou forte queda, as bandas de Bollinger vão se expandir. Quando elas começam a se espremer novamente, o mercado pode começar a se movimentar de uma forma lateral. E eu estou visando isso daí. Vamos ver se vai dar certo nessa primeira entrada. Entrei com 20 dólares, né? Uma entradinha alta para uma banca de 260. Foi um erro que eu fiz, tá, gente? Era para entrar com 10 dólares aí. Mas vamos ver. 20 dólares já me dá um lucrinho bem legal. Ó, tá ali, vamos ver, vai fechar. Fechou a entrada. 19,07. Já é um belo de um resultado. Isso que vocês têm, gente, que saber. Como que eu posso falar? Saber colocar na gangorra. Pessoal, comecei a tossir aqui. O que eu estava falando é que isso que vocês devem colocar na gangorra, tá, gente? Como que vai ser a sua entrada inicial. Se você força muito a sua entrada, começa com uma stake inicial mais baixa. Se você tem mais indicadores dizendo para você que a entrada pode ser interessante, aí você pode começar com uma stake maior. Eu comecei com uma stake de 20 aqui, que realmente foi exagerado, tá? Não foi uma entrada muito prudente, mas era para ter começado com 10 dólares, onde eu comecei agora. Ele continua aqui embaixo na minha banda de Bollinger, tá vendo? Ó? Mas eu diminuí a minha stake dessa vez para 10. A minha primeira entrada pegou 19,07, que eu já deixei aqui. Vamos ver o que eu faço, o que acontece com essa entradinha aí também. Até o momento ela deu uma subida legal. Opa, deu uma esticada ótima agora a meu favor. Esses momentos do mercado são os que eu mais gosto, gente. É quando vem de uma alta muito forte, queda muito forte, e eu faço uma entradinha focando a lateralização. Aí aqui, ó, 9,54 mais 9,54. Olha o tanto de lucro que eu já peguei em minutos aqui. Quanto que deu? 28,61. Ó, 28,61 no dia 13. Eu já peguei 10%. Aqui, fazendo toda a média dos 13 dias, já está 1,06%. É o que eu falo, 1 a 3% ao dia, gente. Você viu? Eu fiquei sem operar durante praticamente 13 dias. Eu operei só no dia 6 de junho. Hoje, um dia de boa aqui, ó, vou dar uma impulsionada. Já peguei 10% e tô dentro dessa minha média. E ainda vai colocar aqui o bot sniper e o método ABR que eu vou fechar mais tarde. Bot sniper tá aqui trabalhando, deixa eu ver. Tá com 8,10 dólares já dele. Então vai dar uma impulsionada bem legal. Daqui a pouco eu mostro como que tá o histórico aqui do bot sniper, tá? Vamos continuar. Tá uma operação legal. Só que aqui o que aconteceu agora? O mercado começou a confirmar a queda. O que eu faço? Mudo. Vou lá pro 50, vai 50 normal, vamos ver.
Aqui é o método ABR entrando, tá? Aqui vamos para os 75 de 1 segundo. 50 normal eu não vou fazer entrada, porque já tem um monte de entradinha do método ABR, para não atrapalhar, tá? Aqui nesse caso, volatilidade muito alta das candles, tá vendo? Ó, tá deixando muito pavio, tá fechando muito doji. Eu gosto de trabalhar quando a movimentação do mercado das candles não estão muito voláteis, né? E também vai depender muito da sua operação. Se você está operando superior e inferior, com barreiras de compensação, a melhor coisa é você operar quando as candles não estão tão voláteis, né? Porque lá mesmo que movimente contra você, você pode não perder a sua operação. Tá difícil, hein, gente? Tá difícil aqui, mas vamos lá. O dia tá bom, vamos continuar pegando entrada aí. Vamos mudar para aqui, gente, calma aí, vai. Não, tá muito volátil ainda. Vamos colocar 75 normal. Aqui, uma zona de suporte e resistência, mas está distante ainda. Quer ver? Ó, deixa eu limpar aqui. Coloca uma horizontal aqui embaixo, nesse suporte. Aqui deu uma leve estreitada na minha banda de Bollinger, tá vendo? Ó, tá deixando o pavio. Deixa eu pegar essa horizontal, colocar aqui, ó. Colocar minha horizontal aqui assim, vai. Aqui assim. E a banda de Bollinger? Vai onde está a banda de Bollinger. E aqui eu vou deixar outra já preparada. Só mais uma entradinha aqui no meu manual, já tá show de bola, gente. Já tem um lucro bem interessante para hoje. Aqui, vamos ver se o mercado vai subir. Se ele subir até a minha banda de Bollinger superior, eu entro com 5 dólares aqui. Por quê? Meu MACD não está dando sinal nenhum, está muito paralelo. Meu RSI está no meio, 54. Eu vou entrar só pela banda de Bollinger e essa zona de resistência que não está nada confirmada. Aí eu entro com 5 dólares. Não faço mais do que isso. Vamos ver se ele vai subir lá. Ó, tá subindo. Vamos esperar pegar. Se você quiser, ó, você pode subir a resistência no pavio dessa candle aqui, tá vendo, ó? Ele até coincidiu também com essa candle aqui atrás, ó, subiu. Vou pegar aqui, vai. Um minutinho, 5 dólares de entrada, porque é uma entrada o quê? Imprudente. Só estou levando em consideração uma banda de Bollinger superior e uma zona de resistência nada confirmada. Então eu entro com 5 dólares porque depois eu faço o meu martingale com mais tranquilidade, tá? O mercado realmente está acima, mas tem ainda 30 segundos de contrato. Vamos aguardar aí, ó. Deu uma descidinha agora. Aí, ó. Desceu, desceu. Ah, gente, tá complicado o nariz aqui. Olha, deu um tique muito forte agora para cima. Subiu demais. Provavelmente é loss. Deu loss aqui. O que eu faço? Posso colocar minha horizontal aqui em cima, tá? Onde tem uma zona de resistência bem mais forte, né? Mas aqui, gente, agora como eu vou começar a fazer o gale, é interessante que você entre em algum ativo que esteja melhor trabalhado, né? Aqui, ó, vamos ver. Uma LTA, tira aqui esse desenho antigo, pega uma linha nova, coloco uma linha aqui, ó, aqui de baixo tô colocando, ó. Desde onde iniciou, tá muito distante, tá vendo? Se eu quiser puxar ela para cá, para considerar só esses dois aqui, para mim não compensa. Tem que deixar aqui assim, ó. Aqui fica legal uma linha de suporte. Aí você vem e coloca uma linha de resistência na parte superior. Coloca daqui de baixo, assim, ó. E beleza, deixa aqui. Se eu não estivesse no meu gale, eu entraria agora, fazendo uma entrada de 3 minutos para cima. Vamos fazer isso daí, ó, 10 dólares, 3 minutinhos para cima, tá? Para que ele acompanhe esse price action, tá vendo? Ele pega, sobe e desce.
sobe, desce de novo, sobe, respira, sobe, respira. E a minha intenção é que o mercado vai começar a subir novamente e eu quero dar tempo suficiente de contrato para acompanhar esse price action recente, né? Então vamos deixar, tem 3 minutinhos aí para o mercado conseguir se recuperar. Se tomar loss, aí na minha próxima entrada tem que ser uma pegada bem de coincidência de sinais, tá? Porque eu já vou para o meu segundo gale, entro com 20 dólares, tá vendo? Ó, já desceu bem o mercado, né? Eu tenho 2 minutos ainda de contrato. Deu uma subidinha agora, tá vendo? Ó? Deu uma subida. Aqui, vamos ver, ó, deu uma subida. Nada tá garantido, tanto para minha perda quanto para minha vitória nesse contrato. Se eu quisesse, o que eu poderia fazer aqui, gente? Scalp, né? Mas como eu perdi 5 dólares, eu tenho que estar no mínimo acima de 5 dólares, tá vendo? Eu tô com 5,57. Poderia fazer meu scalp. Mas como é um vídeo, é praticamente uma aula para quem está também no trader consistente, que sabe como utilizar essa estratégia. É praticamente aí para vocês verem a finalização dele, da minha leitura, né? Eu quero que ele acompanhe esse price action recente aqui. Ele realmente subiu. Poderia fazer um scalp, galera, normalmente agora, tá? Tranquilamente. Porque já tá acima do meu 5 perdido. Já tô com 1,50 dólares de lucro já na minha operação. Já consegui 28,60. Já arredondaria para 30 dólares. É muita coisa, gente, que vocês têm que colocar em pauta, né? Em estudo mesmo. O que você precisa fazer para parar a operação. Meu, já ia arredondar tudo, gente. Já ia deixar 30 dólares certinho. Já sairia de uma operação que está no meio das minhas bandas de Bollinger. Para mim seria bem mais tranquilo já fechar. Mas vamos deixar aí. Aí 30 segundinhos. Ah, deu uma retomada. Subiu novamente. Vamos ver. Viu como que é interessante, gente, essa questão de você não trabalhar com tempo fixo de contrato, você adaptar a sua leitura ao que você quer fazer. Se você entra aqui com 1 minuto de contrato, você pode correr o risco de não pegar a sua win, porque você quer dar tempo para o ativo retomar o price action. Tá vendo? O ativo nada mais, nada menos, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu de novo, caiu um pouco, subiu, caiu muito. Pegou a minha banda de Bollinger média, a banda de Bollinger média. E eu falei, pô, vou dar 3 minutos agora para o mercado subir e continuar na LTA. Foi o que eu fiz. Dei 3 minutinhos, recuperei meus 5 dólares e ganhei 4,55. Aí eu venho, 4,55, 33,16. Aqui só de manual hoje, 33 e quanto que eu falei? 33,16, já tenho 12,73%. Aqui na minha banca de aluno, deixa eu pegar o bot Sniper aqui. Ó, ele tá rodando no desafio bot Sniper com loss virtual. Pessoal, bots que tem uma análise muito burocrática, muito longa, e você tem uma banca baixa, aí beleza. Loss virtual eu vou usar, como no desafio. Já na banca de alunos e na minha banca, como o Sniper tem essa leitura que demora para fazer entrada, gente, eu tenho que esperar ele tomar o loss virtual para depois ir para minha banca real. Aí demora demais, eu não tenho tanta paciência, né? Aqui, como ele está trabalhando Rise and Fall, eu realmente posso colocar um loss virtual, pelo menos. Aqui na minha banca de alunos, não. Ele estava pegando muita win e não estava chegando na minha banca real. Peguei, tirei o loss virtual para ele começar a lucrar um pouco mais. Então, para quem tem banca baixa, quer trabalhar com Sniper da vida, beleza, loss virtual, 1, 2. Para quem tem uma banca mais alta e quer usar desde o início sem loss virtual, é o que eu estou fazendo aqui agora.
tirei o loss virtual da banca de alunos e coloquei para rodar sem loss virtual, tá? Quando for usar bots de análise rápida, aí beleza. Trabalhe com loss virtual, coloca 2, 3, 4, 5, dependendo aí da sua banca, da sua paciência. O importante é o quê? Pegar de 1 a 3% na operação, já tá show de bola, gente. Não peguem mais do que isso, tá? Aqui, ó, 8,84. Se eu quiser parar agora, somar, ó, 8,84 da minha banca de alunos, 42 dólares redondo. 42 já são 16% hoje. Pegando aí os 13 dias, 1,46%. Sem esse meu resultado de 42, a minha banca nesse mês estava com 0,22% ao dia. Eu já estou com 1,46% por causa de um dia de day trade. É o que eu falo, não precisa fazer day trade todo dia. Pega um dia bom, faz um day trade legal, que você impulsione sua banca, você não se coloca peso nos ombros para estar operando todo dia. Amanhã você descansa, amanhã você deixa só o método ABR, amanhã você faz qualquer outra coisa para depois você chegar e fazer um day tradezinho legal de novo. E assim você vai se disciplinando e pegando sua consistência também, tá? Então 42 dólares até o momento. Vou tirar os 42 porque o bot na banca de alunos vai continuar rodando. Então é 36 ou 33? 33,16. Então fica 33,16 até o momento. E aqui tá rodando aí os meus robôs, tá? Ah, eu até somei o da banca errada, né? 8,84 é da banca do Ryzen Fall. O alunos é 8,52. Aí mais tarde eu faço o fechamento dele também lá no Instagram. Ó, tá entrando mais uma vez aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Mais uma entradinha do Sniper. Vamos ver se ele já pega uma win. Beleza, mais uma entradinha, mais uma win. E é isso aí, gente. Sniper, hoje vocês têm diversas possibilidades aí. Tem loss virtual, não tem loss virtual, tem barreira, não tem barreira, tem a favor da tendência, tem contra a tendência. E é isso aí. Então foi uma operação bem legal, uma alavancagem interessante. É isso aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Segue no Instagram, o Trader Binário, lá eu tiro dúvidas por inbox também. Quer começar de uma forma correta, aprendendo desde o início todo o funcionamento, aprendendo estratégia manual, aprendendo minha principal estratégia de operações, tendo acesso total aos meus robôs traders, tem o link aí na descrição e também no comentário fixado. Trader consistente, fiquem à vontade para entrar e bora começar nesse mercado de uma forma correta, beleza? Grande abraço aí, até mais.